1917, 9 anos depois da chegada da corte portuguesa ao Brasil, eclodiu em Recife a Revolução Pernambucana. O movimento republicano despertou o interesse de bonapartistas que planejavam libertar Napoleão Bonaparte da ilha de Santa Helena e trazê-lo para as Américas. É essa história que você vai ficar conhecendo agora. A presença da corte no Rio de Janeiro alterou completamente, o desenvolvimento daquela região, acelerou alguns processos que vinham já do século XVIII, mas indiscutivelmente levou para lá o centro de poder e, com isso, também o centro de uma série de investimentos, de atrativos comerciais, que fez da cidade do Rio de Janeiro uma das razões pelas quais ela é o que é hoje, e pelas quais ela seguiu sendo a capital do Brasil até os anos 60. Mas outras regiões se ressentiram dessa presença da corte. No caso de Pernambuco, que era uma capitania, depois província, que vivia um reaquecimento das suas exportações, tanto com açúcar, mas sobretudo com algodão, e que sentiu a mão pesada da tributação da corte aqui sobre a balança comercial de exportações. Entre todas esses impostos, esses tributos, essas taxas, um foi especialmente deplorado e criticado, que era a taxa de iluminação pública das ruas do Rio de Janeiro, enquanto as ruas do Recife seguiam as escuras. Foi uma revolução sem estratégia. Não teve uma holística que a gente chama do que seria, por exemplo, apenas um movimento revolucionário. Mas se deu sobre bases sólidas teóricas. E onde estão essas bases sólidas teóricas? Justamente no país de onde você vem, da França, que com a Revolução Francesa, com as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, essas ideias atravessaram o oceano, deram origem à libertação da América do Norte em relação à Europa e deu origem a série de revoluções que foram surgindo na América do Sul. Não é uma revolução, apesar da ausência de estratégia militar no sentido largo, não era uma revolução quando instalada em Tesoura, desarmada de Constituição. Não, eles fazem uma bandeira, que era o símbolo da Revolução, fazem uma bandeira, estabelecem o poder constitucional através de secretarias, organiza o Estado. Alguns dos princípios que eles defendiam tornaram-se difíceis. Por exemplo, eles defendiam a libertação dos escravos. Mas como? De que maneira isso poderia acontecer se os engenhos dependiam dos escravos, e se o algodão dependia do escravo, se o comércio dependia do escravo? Então, eles têm isso como meta, mas não podem atingir. Começa a haver, dentro da própria revolução nos lugares, uma reação contra os próprios revolucionários. E Cabulgar conseguiu
Nada menos de que, segundo alguns estudiosos, cerca de $1 milhão arrecadado na época para formar essa marinha, e chegou inicialmente a mandar 2 navios à costa do Nordeste, que chegaram ao Rio Grande do Norte e à Paraíba, trazendo não só enviados do governo dos bonapartistas, e como também trazendo armas e suprimentos para o início do movimento. Mas, ao chegar na Paraíba, eles chegam à triste conclusão que a Revolução não havia obtido êxito. Ela tinha sido derrotada. E os franceses chegaram ao Recife, foram recebidos pelo cônsul dos Estados Unidos, que já estava de conluio com os bonapartistas, inclusive tinha como seu secretário um bonapartista, um oficial bonapartista, e terminam os franceses sendo presos, depois mandados para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eles foram expulsos para o território português e lá devolvidos à França através da fronteira com a Espanha. E não tem nenhum documento que comprove que Napoleão ficaria em Pernambuco. Napoleão usaria a República de Pernambuco para uma fuga da ilha de Santa Helena, onde ele passa os seus últimos dias, os seus amargos últimos dias. Sem dúvida, Pernambuco e seu povo, durante esses anos todos, posterior a 1817 e 1824, se alimentou desse sentimento revolucionário, dessa revolta que deu em mortos, banidos e em muita tristeza. Mas aí eu me lembrei que deu também um poema de talvez, nosso maior poeta, João Cabral de Melo Neto, que é o Alto do Frade, que eu considero o mais belo poema dramático em língua portuguesa. Eu acho o grande poema dramático de nosso país. E eu vou ler um trechinho que fala exatamente disso. Andando nesse Recife que me sobrará da vida, sinto na sola dos pés que as pedras estão mais vivas, que as piso como descalço, sinto as arestas e a fibra. Embora a viva melhor, como mais dentro, mais íntima, como será o Recife que será? Não há quem diga. Terá ainda urupemas, chechéus, galos de campina? Terá essas mesmas ruas? Para sempre elas estão fixas? Será imóvel? Mudará como onda noutra vertida? Debaixo dessa luz crua, sob um sol que cai de cima, e é justo até com talvezes, e até mesmo todavias, quem sabe, um dia virá uma civil geometria.